Esta é Dublin, a cidade de língua inglesa mais promissora economicamente e a maior cidade de língua inglesa da União Europeia. E ainda assim, para a maioria dos dublinenses, viver aqui está se tornando impossível de pagar. Em 2016, você podia comprar uma casa em Dublin por 387 mil euros. Em 2026, esse valor é de 600 mil, um aumento de quase 55% em apenas uma década. Então, como isso aconteceu? Como Dublin virou uma cidade de extremos, com ricos cada vez mais ricos e o restante sendo excluído? Foi uma falha de política? Ou isso foi planejado? Bem, a história começa no início do século XX, quando Dublin era uma história de duas cidades, dividida em dois mundos completamente diferentes. De um lado, havia grandes casas georgianas, ruas de paralelepípedos e enormes propriedades localizadas nos arredores da cidade. Por outro lado, cerca de 1 em cada 5 pessoas vivia em extrema pobreza, principalmente nos cortiços do centro de Dublin. Essas casas individuais foram divididas em pequenos e superlotados apartamentos. Os cortiços de Dublin eram considerados as piores favelas da Europa. A mortalidade infantil era a mais alta do continente e as mortes por tuberculose eram 50% maiores que na Inglaterra e Escócia então. A maioria dessas casas era de proprietários particulares, que não cuidavam do saneamento nem da manutenção das moradias. Agora, isso obviamente não agradava as pessoas que viviam ali. Ao mesmo tempo, havia pouco trabalho fixo disponível para trabalhadores não qualificados que não tinham representação sindical. Eram forçados a competir diariamente por trabalho e o emprego ia para quem aceitava o menor salário. Toda essa tensão crescente logo chegou a um ponto de ruptura. Em 1913, uma grande confrontação explodiu entre os empregadores e 20 mil trabalhadores pelo direito deles de se sindicalizarem. Ficou conhecido como o Lockout de Dublin, liderado por um homem chamado James Larkin. Em um dia violento, a polícia atacou uma multidão que ouvia Larkin, agredindo e ferindo muitos com cacetetes. Isso foi o primeiro domingo sangrento na Irlanda em um século repleto de outros. Isso se tornaria uma das lutas trabalhistas mais importantes do período revolucionário, moldando a vida dos pobres em Dublin por décadas futuras. Os anos que se seguiram trouxeram caos e destruição para Dublin, já que grandes partes do norte e do centro da cidade foram devastadas durante a Revolta da Páscoa de 1916 e a Guerra Civil de 1922. No período seguinte, o governo aproveitou para reconstruir essas áreas, demolindo casas antigas e abrindo espaço para lojas, negócios e melhores redes de transporte. Já para quem morava nos cortiços do centro, o governo tinha outro plano. Veja, em vez de consertar as péssimas condições de moradia, eles decidiram realocar os moradores para casas recém-construídas nos subúrbios, bem longe da cidade. Entre 1961 e 1996, a parcela da população de Dublin, que vivia no centro-norte da cidade, caiu drasticamente de 83 mil para apenas 43 mil. Para os planejadores urbanos, realocar moradores parecia prático e foi o primeiro passo para reduzir a extrema pobreza que por muito tempo marcou Dublin. Ao transferir os pobres aos subúrbios, não resolviam o problema. Eles só realocavam o problema. Vou explicar. Muitos conjuntos habitacionais suburbanos como Tallaght, Coolock e Ballymun não tinham infraestrutura suficiente para sustentá-los. Só Tallaght cresceu para abrigar 50 mil pessoas que moravam a quilômetros do centro da cidade, tornando o acesso às oportunidades mais difícil do que nunca. Esses lugares antes próximos já não eram acessíveis, e para famílias que lutavam para sobreviver, o custo diário do ônibus virou mais uma preocupação. Ao mesmo tempo, o desemprego estava aumentando, especialmente à medida que as indústrias tradicionais de manufatura começaram a entrar em declínio. No fim dos anos 1970, cerca de 2 mil empregos na indústria manufatureira eram perdidos anualmente, sem reposição pelo setor de serviços. O centro foi especialmente impactado. À medida que os investimentos eram direcionados para outros lugares, as indústrias entraram em declínio e os negócios fecharam. Então, enquanto a cidade transferia seus cidadãos mais pobres para melhores condições de vida, ela não conseguiu substituir os empregos dos quais eles dependiam. Muito disso pode ser atribuído ao aumento da concorrência internacional após a entrada da Irlanda na União Europeia em 1973, assim como a recessão econômica dos anos 1980. Então, o governo tentou algo novo.
A Lei de Renovação Urbana e a Lei de Finanças de 1986 ofereceram generosos incentivos fiscais para quem investisse no centro da cidade, e uma autoridade com trâmite acelerado foi criada para reurbanizar os antigos cais da Alfândega, o local que se tornaria o centro financeiro de Dublin. Funcionou. Talvez até bem demais. Veja, de 1994 a 2007, a Irlanda passou por um período de rápido crescimento econômico e transformação. Em poucos anos, parecia que o país de alguma forma havia se tornado a potência econômica da Europa Ocidental. Esse foi o início do chamado Tigre Celta, e isso estava prestes a mudar Dublin como cidade para sempre. A transformação da Irlanda, de um dos países mais pobres da Europa para um dos mais ricos, trouxe mobilidade social rápida e a expansão da classe média. O padrão de vida em Dublin melhorou, aumentando também o número de pessoas migrando para a cidade. Inicialmente, eram principalmente migrantes irlandeses, e suas famílias retornando, especialmente do Reino Unido. Em seguida, houve uma onda ainda maior de imigração da Europa Oriental, África Ocidental e Índia. Em 2004, a Irlanda foi classificada como o país mais globalizado do mundo. E em 2006, os imigrantes nascidos fora da Irlanda e do Reino Unido representavam 13,3% da população de Dublin, quase 5 vezes mais do que uma década antes. Muito mais pessoas vieram, mas a pobreza não simplesmente desapareceu porque a Irlanda estava passando por um período de prosperidade. Na verdade, foi exatamente o oposto. Em 2006, no auge do Tigre Celta, 6,9% da população irlandesa ainda vivia em pobreza persistente, e quase 1/3 dessas pessoas eram crianças. Em nenhum lugar, esse problema era mais visível do que em Dublin. 6 em cada 10 famílias em imóveis alugados pelo Conselho Municipal de Dublin tinham menos da metade da renda média nacional, tornando a pobreza de renda entre esses inquilinos 3 vezes maior que na população geral. A cidade estava ficando mais próspera, mas o novo sucesso econômico não era para todos. Então, em que momento essa prosperidade desigual começou a se desfazer? Bem, em 2008, assim como o resto do mundo, a Irlanda passou por uma grande crise econômica que teve um impacto sério no padrão de vida. O colapso ocorreu devido a uma bolha imobiliária dos últimos 5 anos, alimentada por bancos que facilitaram empréstimos e ampliaram o acesso ao mercado. Mas o que isso criou foi uma febre especulativa. As pessoas correram para comprar casas, não necessariamente para morar, mas com a esperança de obter lucros rápidos. Então, quando a bolha imobiliária finalmente estourou em 2008, isso mergulhou o país em uma profunda recessão. O financiamento para novas moradias sociais foi cortado em mais de 88% entre 2008 e 2014. Medidas de austeridade e cortes na assistência social afetaram mais as famílias de baixa renda. E, como resultado, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres aumentou em mais de 25% até 2010. Talvez o resultado mais chocante da crise financeira tenha sido como Dublin basicamente se tornou um lugar marcado pela falta de moradia. Em 2015, quase 5.500 adultos estavam utilizando abrigos de emergência para pessoas em situação de rua na cidade, enquanto o número de crianças sem teto em Dublin havia aumentado em 101% em apenas um ano. Mas o governo se deparou com o problema de quase 90 mil famílias na lista de espera por moradia social, enquanto, ao mesmo tempo, o número de imóveis para alugar continuava caindo. E isso nos traz até hoje. E olhando para a Irlanda agora, pelo menos estatisticamente, você não pensaria que é um país onde as pessoas vivem em pobreza constante. Mas as aparências podem enganar. No papel, a Irlanda parece extremamente rica, com o segundo maior PIB per capita entre os países da União Europeia, 137% acima da média. Essa riqueza é distorcida pelas estruturas fiscais das multinacionais. Empresas de tecnologia e farmacêutica registram lucros na Irlanda por causa do sistema tributário irlandês, inflando o PIB além do padrão de vida real. Mas esse dinheiro retorna a acionistas estrangeiros e empresas-mãe, não aos trabalhadores irlandeses ou serviços públicos. É isso que Paul Krugman chamou, de forma famosa, de economia dos duendes. Depois que a Irlanda registrou um estranho aumento de 26% no PIB, em 2015, o país parecia mais rico. Mas esse crescimento dramático não refletia a realidade do dia a dia. A desigualdade estava aumentando, com muitas pessoas caindo em uma pobreza ainda maior. Agora, neste ponto, tudo isso revelou um padrão. Os problemas que os pobres de Dublin enfrentam desde os cortiços
nunca foram realmente resolvidos. Décadas de políticas habitacionais distorcidas fizeram Dublin ter uma das maiores faltas de moradias acessíveis da Europa. Em toda a Irlanda, os preços dos aluguéis dispararam para mais de 4 vezes a média da UE, aumentando 115% entre 2010 e 2025. Ao mesmo tempo, os preços das casas continuaram subindo. Em 2017, o preço médio de uma casa nova era de 310 mil euros. E como eu disse no começo, em 2026, apenas 2 anos depois, os preços das casas chegaram a até 600 mil euros. Como no passado, a habitação é tratada menos como lar para quem precisa e mais como ativo financeiro dos ricos. Na Irlanda, imóveis muitas vezes são vistos como um investimento mais seguro e atraente do que ações ou ETFs, porque os rendimentos desses ativos podem ser muito tributados. A Irlanda possui a maior alíquota máxima de impostos sobre dividendos da Europa, atingindo 51%. O investimento em imóveis para aluguel é muito atraente em cidades como Dublin, e a especulação faz os preços subirem além do impacto do crescimento populacional. Com esse sistema, não surpreende que investidores prefiram o mercado imobiliário. Em 2025, fundos de investimento compraram ou desenvolveram 56% de todas as novas casas em Dublin, impedindo inúmeras pessoas de terem acesso à casa própria. O problema não é apenas para quem as moradias são feitas, mas também o tipo de moradia construída. Diferente de outras cidades europeias, Dublin nunca desenvolveu moradias de média densidade suficientes, como pequenos apartamentos e kitnetes, para viabilizar uma vida urbana acessível. Na verdade, as kitnetes foram proibidas na Irlanda pelas regulamentações de aluguel de 2009. O objetivo era compreensível. Ninguém queria voltar aos cortiços, mas a cidade não ofereceu alternativas modernas e acessíveis para essas moradias baratas. Hoje, o aluguel mensal médio de um apartamento de 2 quartos em Dublin é de 2.438 euros. Isso está muito acima da renda média nacional. Entre 2012 e 2022, os salários aumentaram apenas 27%, enquanto os preços das casas subiram 75% e os aluguéis 90%. O resultado é um sistema em que os custos de moradia se distanciaram totalmente da renda das pessoas. Em Dublin, a casa média custa mais de 10 vezes o salário médio. Para muitos, isso é insustentável e está expulsando essas pessoas da cidade. Durante a pandemia, de 2020 a 2023, quase 30 mil famílias foram despejadas. A grave falta de moradias sociais elevou o número de pessoas em situação de rua na Irlanda a recordes, com Dublin respondendo por quase 70% desse total. Com tantas mudanças recentes, o governo não conseguiu desenvolver Dublin conforme a demanda. Em muitos aspectos, a cidade enfrenta pressões semelhantes às de Londres. Ambas as cidades estão sofrendo com aluguéis altíssimos, aumento do custo de vida, proprietários exploradores e serviços públicos sobrecarregados. Mas, diferente de Londres, Dublin ficou com os encargos de cidade global, mas poucos benefícios. Veja o transporte público, por exemplo. Dublin segue como a única grande capital da Europa Ocidental sem metrô, o que faz com que muitos dependam do carro para se locomover. E essa dependência é realmente cara. O seguro de carro na Irlanda está entre os mais altos da Europa, com prêmios típicos chegando a mais de 620 euros em 2024. E quando você adiciona uma taxa padrão de IVA de 23% empatada como a 10ª mais alta da Europa, o custo de vida se torna simplesmente inacessível. O curioso é que, se voltarmos a 2006, a União Europeia teria usado Dublin como exemplo do que não fazer quando se trata de planejamento urbano, porque no fundo, o problema também é sobre espaço. Muitos dizem que Dublin está cheia, o que é verdade em parte, mas analisando apenas o planejamento urbano, a história muda bastante. À primeira vista, você pode presumir que a cidade simplesmente ficou sem terrenos disponíveis para construir mais casas. Mas esse não é realmente o caso aqui. Na verdade, por décadas, os urbanistas têm sido relutantes em construir para cima. Dublin tem uma densidade populacional razoável pelos padrões europeus, comparável a lugares como Madrid ou Viena. Apesar disso, ao andar pela cidade, a maioria dos prédios é surpreendentemente baixa. Então, por que durante uma crise habitacional, Dublin não constrói prédios mais altos? Para entender isso, é preciso considerar a história da cidade e suas tradições. Seus bairros foram moldados por uma longa preferência por construções baixas, algo raro em outras capitais europeias.
casas geminadas de um andar. Essas casas do século XIX, localizadas nos arredores do centro, destacam-se pelo tamanho pequeno, design simples e proximidade com o núcleo urbano. Antes, eram casas simples da classe média baixa de Dublin, mas agora são caríssimas e muito disputadas para morar. Essa transformação diz muito sobre o mercado imobiliário de Dublin. Casas que antes foram projetadas para serem acessíveis para pessoas comuns se tornaram altamente cobiçadas. Mas também há uma razão cultural para esse design. A identidade da Irlanda há muito tempo é moldada pelo catolicismo, que influenciou não apenas a política, mas também o ambiente urbano. Por muito tempo, as torres das igrejas foram os pontos mais altos de Dublin. Até hoje, urbanistas usam esse centro histórico como referência de altura. Com a escassez de moradias, essa tradição ficou difícil de defender. A cidade precisa repensar seriamente o uso do espaço urbano. A densidade urbana média de Dublin é de cerca de 4.500 pessoas por quilômetro quadrado, menos de um terço da de Barcelona. Isso cria um paradoxo estranho: crise de moradia em uma cidade com muitos espaços subutilizados. Como em Barcelona, a solução não precisa ser arranha-céus. Empreendimentos de média altura podem atingir esse equilíbrio. Eles geram densidade suficiente para fortalecer a economia local e manter o senso de comunidade. Então é aqui que a crise de moradia de Dublin se torna mais uma questão de planejamento urbano. Dublin se expandiu rapidamente, mas não se desenvolveu de uma forma que acompanhasse a demanda. É verdade que, quando muito mais pessoas chegam à cidade do que o esperado, isso pressiona ainda mais uma bolha imobiliária já prestes a estourar. Naturalmente, não podemos falar sobre Dublin, ou, na verdade, qualquer grande cidade europeia sem mencionar o fator da imigração. Olhando para um gráfico populacional da Irlanda, dá para ver que está começando a crescer de forma desenfreada. Entre 2014 e 2024, a Irlanda teve o terceiro maior aumento percentual de população na União Europeia, atrás apenas de Malta e Luxemburgo. Esses dois países têm menos de 1 milhão de habitantes cada, então é como se fosse o primeiro entre os grandes. Para o condado de Dublin especificamente, entre 2022 e 2025, houve um crescimento de 70 mil pessoas. Independentemente da sua opinião sobre imigração, solicitantes de asilo ou refugiados, não é sobre isso que quero falar. Quando muitas pessoas vêm para a sua cidade todo ano, o mercado de trabalho e a falta de moradia pioram, elevando o custo de vida. Isso não é sustentável. A Irlanda tem o terceiro maior índice de desigualdade de riqueza da União Europeia em alguns relatórios, grande parte concentrada em Dublin. Grande parte da população, da riqueza e do desenvolvimento da Irlanda ficou concentrada em uma cidade, deixando as áreas rurais para trás. Esse tipo de crescimento é desigual e aumentou a demanda por moradia na capital. A região de Dublin representa mais de 25% da população total do país, o que é incomum para um país desenvolvido que não é pequeno. Se você comparar isso com uma região tão famosa pela sua densidade como Paris, ela representa menos de 20% de toda a população da França. A região de Londres representa apenas 13%, quando mais de 25% do país vive na capital disputando poucas moradias, os resultados serão iguais. Aluguéis e preços em alta tornam o custo de vida cada vez mais difícil de suportar. Tudo isso fez Dublin se tornar uma cidade voltada para atrair investimentos internacionais e riqueza global, tornando a cidade cara demais justamente para quem a chama de lar. A crise nunca foi tão grave quanto é hoje. Com o futuro ainda tão incerto, quanto tempo até que isso chegue a um ponto sem volta? Será que Dublin vai superar essa crise? Obrigado por assistir e inscreva-se. Até o próximo vídeo.